Chegamos então na lição de número 2 do terceiro trimestre da CPAD em 2024, texto escrito pelo pastor Silas Queiroz. Nessa lição nós estamos abordando nesse trimestre sobre o tema o Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Na lição 2, essa lição que vai cair no dia 14 de julho, nós vamos trabalhar sobre o livro de Ruth. Eu me chamo o pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E você que está chegando por aqui, gente boa, aproveita, se inscreve no canal e passa a ser um dos nossos alunos, deixa aqui teu comentário também. E inicia a tua aula por algumas bases bíblicas que a lição já traz e oferece para você. Inicia a tua aula apresentando então o texto áureo da lição que se localiza no texto de Ruth, capítulo 1, versículo 1. Hoje nós vamos abordar sobre esse tão importante livro da Bíblia. É interessante você apresentar também a verdade prática junto aos teus alunos. E a nossa leitura bíblica em classe de hoje se localiza no texto de Ruth, capítulo 1, versículos 1 ao 5. Lê esse texto compassadamente, deixando Deus te usar na EBD da sua igreja. Não se esqueça que de segunda a sexta-feira eu estou por aqui postando aula para você. Mas toda segunda-feira, às 18 horas, é o encontro marcado desta classe aqui, a classe dos adultos, onde nós temos a oportunidade de ministrar essas aulas para a sua edificação. E que você possa ter uma ótima aula em nome do Senhor Jesus. Na lição de hoje, lição de número 2, a nossa abordagem bíblica para entender especialmente esse livro de Ruth. Ou seja, nós vamos analisar esse texto hermeneuticamente com você. Essa lição é escrita e comentada, como você já sabe, pelo pastor Silas Queiroz. Quando você pega o livro de Ruth e para ler esse texto, você vai perceber ali 85 versículos que narram uma verdadeira história de amor, uma verdadeira história de amizade, generosidade, companheirismo e fidelidade. Vale muito a pena ler o livro de Ruth. E a proposta desse trimestre é também analisar esse texto. Na aula passada, lição 1, nós apenas pincelamos a respeito do contexto histórico do livro de Ruth. Hoje, como eu disse a você, nós vamos aprofundar nesse texto. O livro de Ruth ele é muito elogiado pela própria tradição, pelos próprios hermeneutas, pelo fato desse texto destacar uma beleza profunda e singular de uma verdadeira amizade. É necessário também você entender como professor, como aluno da escola bíblica dominical, que o Deus vivo também age em favor dos seus servos, e assim como agiu em favor das suas servas Ruth e Noemi, narradas nesse texto. Quando você observa o texto de Ruth, você vai perceber que o livro de Ruth ele vai apresentar esse contraste entre o julgamento divino no período dos juízes, ou seja, esse processo do juízo de Deus pela infidelidade dos demais compatriotas, mas ao mesmo tempo vai demonstrar a ação de Deus por alguém que decidiu servi-lo. E aqui entra exatamente a história de Ruth e Noemi naquele contexto histórico. Quando analisamos essa perspectiva, percebemos então que o texto traz algo interessante sobre a história de Israel, sobre a linhagem davídica, mas ao mesmo tempo também traz reflexões para a nossa vida cristã. Aqui no texto de Ruth você vai aprender várias importantes e significativas lições que a Bíblia vai ensinar para você. A primeira delas, se eu fosse você, eu já anotava exatamente essa dica que eu vou te dar para você passar adiante para os teus alunos. A primeira delas é o exemplo de fidelidade e redenção. Nesse texto você encontra uma fidelidade, uma verdadeira redenção da parte de Deus por parte de Boaz, sendo usado como instrumento de Deus, a fidelidade de Ruth com Noemi, e isso tudo agrada a Deus. No texto também, em segundo lugar, você vai aprender sobre a genealogia de Davi e também de Jesus. Esse livro é muito importante no contexto histórico da história de Israel para a genealogia de Davi também. Olhando para essa perspectiva, você vai perceber o exemplo de bondade e altruísmo sendo apresentado no texto por parte de Ruth com Noemi e a sua generosidade sendo explicada dentro desse texto. A lição também da
provisão divina. Deus age no momento certo, na hora certa, para cuidar das suas servas e também age no momento certo para cuidar de você. Uma mensagem de esperança e restauração também é visível dentro do livro de Ruth. E você não pode deixar de fora todas as informações que eu estou trazendo para você. O livro de Ruth também oferece importantes princípios para a vida cristã. Que princípios são esses? A fidelidade, o compromisso, você tem aí Ruth capítulo 1, versículos 16 e 17, vale a pena ler esses versículos. O amor ao próximo, Ruth capítulo 2, versículo 11, não deixa de fora a leitura desse versículo. Você também tem essa ideia de solidariedade, de compaixão também sendo demonstrada no próprio livro, capítulo 3, versículo 5 de Ruth. É importante você folhear a Bíblia e apresentar esses versículos, e também a esperança e a restauração. Capítulo 4, versículo 15. Olha como o livro de Ruth tem uma profundidade significativa. E hoje nós vamos abordar sobre esse texto. Você que está chegando por aqui, aproveita, se inscreve, deixa teu comentário, coloca de onde você está me assistindo, de que parte do Brasil ou fora do Brasil também, o que é que você está achando dessa lição. E se você é professor da classe dos adultos e quer poupar o teu tempo, gente boa, para preparar a tua aula, olha, eu já tenho um material para poder te ajudar através do Facilita EBD. No Facilita EBD, você vai encontrar o esboço da ministração que eu estou trazendo para você, onde você tem acesso a esses versículos a mais para poupar o teu tempo nas anotações. Você também vai ter acesso ao próprio slide, o PowerPoint. Esse material pode te ajudar a dinamizar as tuas aulas na escola bíblica dominical da sua igreja, para ficar uma aula assim de excelência, tá? Tá disponível para quem se torna assinante do Facilita EBD. A nossa proposta está no link na descrição desse vídeo, ou você pode acessar facilitaebd.com.br. O primeiro ponto da nossa lição, então, vai tratar sobre o seguinte argumento na própria proposta do autor: a organização do livro de Ruth. Vamos observar essa proposta junto com você. Como primeiro ponto da lição, o próprio pastor Silas Queiroz já traz essa ideia de observarmos a estrutura do livro de Ruth, como é que esse livro é organizado, como é que ele é visto na Bíblia hebraica e como ele é visto também na nossa Bíblia cristã. Uma passagem bíblica que eu quero dar como dica para você está em Ruth capítulo 1, versículo 1. Volte para esse versículo junto com os teus alunos. E o primeiro subtópico vai abordar essa proposta de entender a organização do livro de Ruth na Bíblia hebraica. Vamos entender isso junto com você. Para quem nunca estudou ou nunca teve acesso à Bíblia hebraica, eu quero apresentar para você como a Bíblia hebraica está dividida e como ela é organizada. Em primeiro lugar, você precisa entender que a Bíblia hebraica só possui o Antigo Testamento, não tem o Novo Testamento. A organização da Bíblia hebraica é diferente da nossa, mas, porém, possui o mesmo conteúdo. Exemplo, na nossa versão, e eu vou trazer isso para você já já, nós podemos dividir o Antigo Testamento, que tem 39 livros, em 5 blocos. O primeiro bloco é conhecido como Pentateuco, o segundo como livros históricos, o terceiro como livros poéticos, o quarto como livros dos profetas maiores e o quinto como profetas menores. Essa é a divisão da nossa Bíblia cristã. Na hebraica, ao invés de você ter 5 divisões, nós vamos ter apenas 3, e isso é citado na própria Bíblia. A visão da hebraica é trabalhada em 3 divisões. Nós temos então a lei, que é a lei de Moisés, semelhante ao Pentateuco, é a mesma coisa. Nós vamos ter então os profetas e nós vamos ter também os escritos. É muito legal você entender que na Bíblia hebraica, ao invés de termos lá 39 livros, como na nossa, na cristã, lá tem apenas 24 livros. E eu vou explicar isso para você porque esse fenômeno acontece. Primeiro vamos entender exatamente essa organização. A Bíblia hebraica tem 3 divisões. A primeira divisão é conhecida como lei ou Torá. Na lei ou Torá, na Bíblia hebraica, nós vamos ter os seguintes livros. Nós vamos ter Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. É a mesma coisa da nossa. A segunda divisão é conhecida agora como profetas e também chamada de Nabim, que traz essa ideia agora de divisões lá dentro. Exemplo,
Na nossa, nós temos os profetas maiores e menores. Lá não existe isso de profeta maior e menor. A divisão lá é diferente da nossa. Lá existem os profetas anteriores e os profetas posteriores. Pega isso aí. Profeta anterior ao cativeiro babilônico e profeta posterior ao cativeiro babilônico. O maior evento que marca a história do povo judeu no Antigo Testamento é o cativeiro babilônico. Então nós vamos ter uma turma que profetizou antes e uma turma que profetizou depois. E a organização lá é diferente da nossa. Livros que para a gente são livros históricos, que narram a história de Israel, lá são vistos como profetas. Vou explicar isso para você. Exemplo, lá nós vamos ter nos profetas os profetas anteriores. É a turma que foi usada por Deus antes do cativeiro babilônico. Pega isso aqui para você explicar em sala de aula. Quais são os livros que são chamados de profetas lá? Nós vamos ter o livro de Josué. Olha só que legal. Para a gente, Josué é um livro histórico, mas lá, Josué é visto como um profeta. Nós vamos ter o livro de Juízes, ou seja, os juízes citados dentro da nossa Bíblia, que são vistos como os livros dos profetas, na realidade são vistos então como livros históricos, lá são vistos como profetas anteriores. Ou seja, entra aqui Débora, entra nessa perspectiva bíblica os juízes sendo usados por Deus em uma forma tremenda e espetacular. Dentro daquele contexto ali, nós vamos ter o texto de Samuel, observe isso. Lá não tem essa divisão de 1 Samuel e 2 Samuel. Se compacta, vira um livro só chamado O Profeta Samuel. Nós vamos ter o livro do profeta Samuel e nós vamos ter também o livro de Reis. Na nossa, nós temos 1 Reis e 2 Reis. Então, lá fica compactado o livro de Reis. E aqui você encontra, por exemplo, nessa visão, os profetas anteriores. Samuel é visto como um profeta anterior ao cativeiro babilônico. O livro de Reis também cita essa visão, porque lá nós vamos ter diversos profetas que foram levantados por Deus antes do cativeiro babilônico, é exemplo do próprio Elias e Eliseu. E é fundamental você pegar isso aqui. Agora vamos entender os profetas posteriores. Posterior é aquela turma que profetizou durante o cativeiro ou depois do cativeiro babilônico. Na Bíblia hebraica, vão então se levantar como profetas posteriores. Isaías, Jeremias, Ezequiel e também os 12. Olha só que interessante, os 12. Na nossa Bíblia, nós vamos ter os profetas menores, que são 12. Só que na nossa, nós dividimos para entender melhor. Aí nós temos 12 profetas menores separados, livros separados. Na hebraica, não é separado, é um livro só. Ou seja, os 12 livros dos profetas menores. Na nossa, lá é visto como profetas posterior. Vira um livro só. Esse fenômeno, então, vai compactando. Em vez de ser 39, vai diminuindo até 24. Isso traz essa explicação que estamos demonstrando para você. A terceira parte, então, da Bíblia hebraica, e aí eu quero explicar para você, é conhecida agora como escritos, ou Ketubim. E nos escritos, nós vamos ter a seguinte organização. Nós vamos ter os livros poéticos, nós vamos ter os 5 rolos e nós vamos ter os livros históricos. E aí eu explico para você. Nos livros poéticos, você vai ter, então, os seguintes textos. Salmos, Provérbios e Jó. São vistos, então, como livros poéticos aqui. Já a segunda divisão dos escritos, nós vamos ter os 5 rolos. Quem é que entra? Nós vamos ter cantares, e aí Ruth entra aqui agora como um texto que é conhecido como um dos rolos dentro dos escritos da Bíblia hebraica, e não como um livro histórico, mas entra como um dos rolos. Nós vamos ter, então, Lamentações, Eclesiastes, e entra também Esté, que nós vamos estar estudando nesse trimestre aqui, como um dos rolos escritos da Bíblia hebraica. A terceira divisão, então, dos escritos, entra, então, os livros históricos. Quem é que vai entrar aqui? Daniel, que é visto na nossa como profeta maior, lá é visto apenas como um livro histórico. Nós vamos ter Esdras, Neemias e Crônicas, que se compacta, ao invés de ser primeiro e segundo Crônicas, lá vira um texto só, o livro de Crônicas. Na Bíblia hebraica, você já percebeu que temos, então, 24 livros. Na nossa, nós temos 39. A divisão lá é diferente, são 3 conjuntos. Na nossa, são 5 conjuntos.
Eu espero estar ajudando você. Se essa informação está te ajudando, comenta aqui. Vamos avançar agora para você, então, trabalhar isso de forma muito clara junto com os teus alunos, para o segundo subtópico do primeiro ponto, que vai demonstrar agora para a gente a própria divisão da Bíblia cristã. Agora eu vou olhar com você para a divisão do Antigo Testamento na nossa Bíblia, a Bíblia que a gente utiliza em sala de aula junto com os nossos alunos. Na nossa Bíblia cristã, o Antigo Testamento, então, vai possuir 39 livros e, como eu disse para você, nós temos, então, 5 divisões, diferentes da hebraica. Na hebraica, você só tem 3. Nós temos a Torá, nós vamos ter, então, os profetas e nós vamos ter, então, os escritos. Na nossa, nós vamos ter Pentateuco, nós vamos ter os livros históricos, os livros poéticos, nós vamos ter os profetas maiores e os profetas menores. Pentateuco, para você anotar aí. Se inicia em Gênesis e vai até Deuteronômio. Livros históricos vão se iniciar, então, no texto de Josué e vai até o texto de Esther. São 12 textos. Você vai ter, então, os poéticos, que se iniciam em Jó e vão até Cantar de Salomão. Profetas maiores, nós vamos ter, então, nessa divisão de forma muito clara, o texto de Isaías até Daniel. E nós vamos ter também a última divisão de forma prática, do texto de Oséias até o texto de Malaquias, que traz a perspectiva agora, no Antigo Testamento, dos profetas menores. Para entender a composição do Antigo Testamento, você vai perceber que na nossa Bíblia, o Antigo Testamento ele foi formado por diversos gêneros literários. No Antigo Testamento, você vai encontrar documentos, por isso que ele foi organizado dessa maneira. Recursos históricos, por isso que ele foi organizado dessa maneira. Interpretações, linha de interpretações, por isso que nós temos essa divisão e essa reorganização do Antigo Testamento. No Antigo Testamento nós vamos ver então diversas correntes e gêneros múltiplos diferentes de interpretação do próprio texto no nosso tempo. Nós vamos ter a linha de pensamento javista, que vai utilizar o termo Jeová para poder descrever o gênero escrito daquele texto em si, que é possivelmente um estilo hebraico do sul de Judá, quando esses textos são organizados dessa forma. Você vai encontrar também a linha de pensamento ou hermenêutica eloísta, que traz aquela ideia da perspectiva de ser escrito para valorizar Elohim, que é o próprio Deus, escrito possivelmente pelaquela turma que registrou o texto ao norte de Israel. Nós vamos ter também o estilo sacerdotal, que traz uma perspectiva de desenvolver na própria cultura da divisão do texto do Antigo Testamento questões do culto judaico, incluindo então essa adoração a partir desde a criação até o último livro que nós vamos ter na perspectiva do Antigo Testamento. Nós vamos ter também a linha deuteronomista, que traz a perspectiva do cumprimento da lei e essa renovação da lei a partir de Moisés. E na abordagem do Antigo Testamento também, você encontra outros gêneros literários para entender essa divisão que nós temos. O gênero literário épico-narrativo, que abrange então textos de prosa, traz uma forma de prosa na sua narração. Nós vamos ter profecias, por isso que eles são arranjados nessa perspectiva, trazem então diversas profecias e são organizados assim. Nós vamos ter leis, que são documentos, coleções, então, que você vai encontrar dentro do Antigo Testamento, que abrange então importantes documentos voltados para Israel. Nós vamos encontrar estilos de lírico, onde nós vamos encontrar textos de poesia, versos, onde você percebe um novo arranjo nessa poesia. Você encontra também textos sapienciais, onde você vai encontrar poesias, frases, alegorias, sendo demonstrada de forma sábia no Antigo Testamento. O pastor Silas Queiroz, ele faz questão de descrever que na nossa divisão, na Bíblia cristã, nós vamos ter então essa divisão da seguinte maneira, nos 5 grupos que defendemos com você. Ele só vai apresentar 4 grupos na lição. Ele vai descrever o Pentateuco, poéticos, históricos e proféticos. Só que a melhor maneira para você entender isso no Antigo Testamento é dividindo em 5. Você tem então Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, profetas maiores e profetas menores. Tem gente que une, e isso aqui aconteceu a partir dessa perspectiva do entendimento do próprio autor da lição.
na nossa Bíblia, você vai encontrar então o texto de Ruth sendo referenciado como um livro histórico. E o texto de Esté, que nós vamos estudar também, sendo visto como um livro histórico. Pega tudo isso aqui e deixa Deus te usar na escola bíblica dominical da sua igreja. Em terceiro lugar, vamos agora para o terceiro subtópico, que aborda sobre a autoria e a data, então, do livro de Ruth. No terceiro subtópico, nós paramos então para entender a respeito da autoria e a datação do próprio texto. E aí você pode fundamentar com textos extras bíblicos para poder te ajudar a ter uma compreensão do relato de quem registrou esse livro. Porque dentro do texto, em informações internas, não dá para entender quem foi o autor. Mas a partir da compreensão de informações externas, você percebe que tanto José como o próprio Talmud confirmam que foi o profeta Samuel que registrou esse texto. Pela própria questão de Samuel ser um autor mais provável, considerado também pelo contexto histórico, Samuel é o último juiz do período dos juízes. Você vai perceber também que o autor procura narrar, então, a linhagem do próprio rei Davi a partir da perspectiva de Jessé, e isso vai até a citação da própria história de Ruth, capítulo 4, versículo 17, vai fundamentar isso. O estilo de prosa e também registro do texto é muito semelhante ao estilo de prosa e registro também Samuel. Do livro. E quando você observa a respeito das questões da autoria e datação, você pode levantar diversas considerações relevantes. Anota aí. A primeira delas é o contexto histórico. O livro de Ruth está inserido no período dos juízes, você já entendeu isso. O livro de Samuel também, ele finaliza o período dos juízes. Então isso aqui já traz alguns insights a respeito dessa abordagem. A interpretação mais correta desse texto traz então o conhecimento sobre o que o autor quis dizer. Ou seja, o profeta Samuel, ele tem o objetivo de apresentar a família do rei Davi. Então, por isso é narrado a história de Ruth aqui. Você percebe também que o conhecimento da autoria traz credibilidade. Entender que Samuel foi o autor é compreender que o livro de Ruth tem credibilidade para ser estudado, ser explorado também e também ser compreendido a partir de diversas perspectivas históricas. Você vai perceber aqui esse relacionamento com outros livros. A credibilidade do texto de Ruth traz então um relacionamento, olha só que interessante, é chave para linkar o livro de Juízes com o livro de Samuel também, que dá sequência a toda essa narrativa histórica do próprio rei Davi. A credibilidade da autoria também traz um contexto teológico extraordinário, de apresentar a mão de Deus, a direção de Deus. E aqui nós temos então fundamentações para questões doutrinárias, de entender essa linhagem do próprio Jesus, onde Jesus então é aquele que é o Messias prometido, que vem da linhagem de Davi, e aí você encontra Ruth também nessa linhagem. Tudo isso aqui vai te ajudar a entender a importância de uma autoria bíblica. Glória a Deus por isso. Que Deus te abençoe, gente boa, através dessa ministração também e te use na escola bíblica da tua igreja. Vamos avançar. Se você conhece alguém que precisa assistir a aula, compartilha aí na tua rede social, envia para alguém também. O segundo ponto vai tratar agora sobre o contexto histórico do livro de Ruth. No segundo ponto, então, a nossa abordagem para entender o contexto histórico do livro de Ruth. Lembra que nós estamos aprofundando nesse livro com você de forma introdutória para seguir nesse trimestre. Uma passagem bíblica que eu quero descrever está então em Juízes capítulo 1, versículos 7 a 19, que vai dar para você o contexto histórico. Então, leia esse versículo em sala de aula. E o primeiro vai descrever que o livro está inserido no tempo dos juízes. E aí eu quero analisar com você essa frieza espiritual no tempo dos juízes e a importância do livro de Ruth. De acordo com o pastor Silas Queiroz, os eventos narrados então no livro de Ruth são citados também no mesmo contexto histórico do livro de Juízes. Então, para você explicar muito bem isso em sala de aula, é fundamental que você observe o texto de Juízes e compare também alguns versículos. Por exemplo, você pode ler Ruth capítulo 1, versículo 1, e também ler capítulo 4, versículos 21 e 22.
Aqui você vai perceber um link para esse período histórico do livro de Juízes. O período de Juízes, ele vai se dar por volta de 1375 a.C., então um período muito antigo. E esse período também vai se estender até a ascensão do trono do rei Saul, no ano de 1050 a.C. Então esse período é um período bem longo de Israel. Você vai encontrar dentro desse período diversos aspectos, como apostasia e anarquia também dentro desse próprio contexto. Citação bíblica está lá em Juízes capítulo 1, versículo 7 a 19. Você vai perceber que dentro desse texto, cada um fazia segundo o que era bom aos seus olhos. Juízes capítulo 17, versículo 6, vai dar então essa fundamentação também, onde você vai perceber que há uma construção aqui de espiritualidade. Há uma necessidade também de direção sendo apresentada dentro do texto. Por isso que a família de Elimeleque vai então para as terras de Moabe à procura de sustento. Dentro do texto também você percebe, de acordo com essa perspectiva, a própria ideia onde viviam pessoas que tinham uma espiritualidade um pouco fragmentada. Hernandes Dias Lopes chega a dizer em seu comentário sobre o livro de Ruth, em contexto histórico, que havia uma diversa instabilidade política e espiritual também. Essa instabilidade política e espiritual trazia então diversos prejuízos para o povo de Israel. Os juízes também naqueles dias tinham então o desafio de levantar as pessoas para observar a fé, colocar a sua vida em obediência diante de Deus, diante de outros deuses, diante de uma cultura dividida e diante também do problema do mal. Olhando para o próprio contexto, você vai perceber que o livro está inserido no contexto dos cananeus. Dentro da perspectiva histórica, você vai perceber que esses cananeus realizavam rituais pagãos que desonravam ao Senhor, enquanto os israelitas procuravam adorar a Deus de forma única e exclusiva também. Mas em todo esse contexto histórico, você vai perceber aqui uma influência do mal, uma influência em levar as pessoas ao próprio pecado. Em segundo lugar, você vai perceber que nesse contexto também você encontra uma cultura dividida, onde algumas pessoas procuravam servir a Deus, outras se misturavam então com os cananeus. Você vai encontrar em terceiro lugar esse problema da apostasia e do juízo de Deus sobre essa apostasia quando o povo então era levado cativo por povos vizinhos. E o livro de Ruth ele vai estar inserido em todo esse contexto. Toda a influência de pobreza, toda a dificuldade que é vista dentro do livro é narrada também no próprio contexto de Juízes. Se você pegar isso aqui, você vai ter aqui uma fundamentação histórica e contextual para passar adiante junto aos teus alunos nessa perspectiva de entender que servir a Deus é fundamental, de que permanecer firme com o Senhor também é importante para aqueles que querem servir a Deus em um tempo de apostasia também que nós estamos vivendo. Avançando, o segundo subtópico, então, do segundo ponto, trata sobre o secularismo, o edomismo e a idolatria presente nesse contexto. O que é o secularismo? Porque ele também está presente em nosso tempo. O secularismo é uma visão de separação da mente das pessoas, da própria visão de mundo das pessoas em relação ao próprio Deus e a princípios fundamentais. Essa visão, então, da divisão do Estado e da religião também é propagada pelo próprio secularismo. O secularismo vai defender princípios. Que princípios são esses? Anote aí, você vai ter então a separação entre a religião e o Estado. O secularismo vai defender isso, você percebe isso sendo defendido também no nosso tempo. O secularismo também vai neutralizar a própria religião, acredita que a religião ela não pode ter espaço nesse mundo. O secularismo também vai trabalhar numa perspectiva de laicidade, em dizer que todas as religiões também são caminhos que a pessoa pode exercer a sua espiritualidade. E o secularismo vai defender essa perspectiva do pluralismo ético, religioso também nesse contexto histórico do nosso tempo. E os direitos individuais. Todas as pessoas têm direitos. Quando você analisa isso num contexto histórico e bíblico, especialmente entendendo o livro de Ruth,
Você vai perceber que o secularismo também era manifestado naquela sociedade. O secularismo da religiosidade cananeia, onde as pessoas então serviam a Deus ou a deuses de qualquer maneira. Dentro de uma perspectiva, o próprio pastor Silas Queiroz vai demonstrar a necessidade de uma comunhão profunda com Deus como obra de um estilo de vida. Mas o povo de Israel, no período dos juízes, preferiram seguir a idolatria. E pelo fato de seguir a idolatria, boa parte desse povo sofreu em um período em que Israel ainda estava em um contexto tribal. Historicamente falando, você vai perceber que as pessoas procuravam então viver e servir a diversos deuses de qualquer maneira. Astarote, o próprio Baal, que vai surgir também dentro desse contexto, procuravam então outros modelos de religiosidade e excluíam a ideia de adorar a Deus exclusivamente. O livro de Ruth vai narrar para a gente a história da família que enfrenta essa crise profunda na cidade de Belém. A cidade de Belém, como eu disse para você, é terra do pão, casa do pão. E dentro da Bíblia, você vai perceber que a família de Elimeleque, ela enfrenta essa espiritualidade, mas ao mesmo tempo Elimeleque também toma a decisão de ir para a terra de Moabe. Dentro desse contexto bíblico, você vai perceber que lá acontece toda uma história onde Deus trabalha e agora reverte o quadro para uma fidelidade junto ao seu coração, junto também das suas servas. Quando você observa o livro de Ruth, você também vai aprender alguns valores espirituais. O primeiro deles é mostrar a providência de Deus no meio da tragédia, no meio da dificuldade, no meio da luta. Em segundo lugar, você também vai perceber o amor de Deus, que é universal, esse Deus que trabalha de forma universal. Você vai encontrar esse Deus trabalhando até mesmo nos golpes da vida, que a pessoa pode enfrentar, como Ruth e Noemi, que estavam enfrentando a viuvez, mas estavam também entendendo a sua dependência da presença de Deus. Então o livro ele traz todo esse contexto para nos ajudar a compreender que em nosso tempo, no meio desse secularismo, é necessário também termos fidelidade, é necessário também permanecermos convictos com a nossa fé, é necessário também caminharmos com Cristo. Você tem caminhado com Jesus nesse tempo em que nós precisamos de um fervor espiritual? Se tem, comenta aqui. Vamos agora avançar com você. Terceiro subtópico, então, aborda sobre a opressão, o clamor e o livramento. No terceiro subtópico, então, chegamos a entender a opressão do inimigo e o livramento que Deus, então, traz sobre o povo de Israel nesse contexto do livro de Juízes. O pastor Silas Queiroz ele vai destacar a apostasia de Israel nesse período e, por causa disso, vem, então, os ataques e a opressão inimiga. Isso está em Juízes capítulo 3, versículos 7 a 9, capítulo 3, versículos 12 a 14. Também você tem capítulo 4, versículos 1 ao 3, capítulo 6, versículos 1 ao 6. Você também vai perceber que a nação clamava a Deus em momentos de aflição e Deus então levantava os juízes nesse período. Você vai ter aí capítulo 3, versículos 9 ao 11, capítulo 4, versículos 10 ao 15, capítulo 7, versículos 16 a 25. Você percebe também que esse Deus é longânimo, amoroso e sempre estava disponível para poder salvar o seu povo nesse contexto histórico aqui de infidelidade. Juízes capítulo 2, versículo 18, aqui vai dar fundamento para isso também. E ele respondia àqueles que clamavam, que buscavam também a sua presença. Quando nós observamos exatamente essa perspectiva de aflição, nós concordamos até mesmo com o próprio apóstolo Paulo, que traz uma perspectiva muito interessante em Romanos 8, 28. Destacando que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e temem a Deus. Em primeiro lugar, nós podemos então fundamentar aqui o livro de Ruth, entendendo que esse texto demonstra a providência divina em momentos de aflição, que é o contexto dos juízes. O livro também vai demonstrar que Deus trabalha especialmente trazendo alegria em um momento de pobreza, de solidão para essas duas mulheres, a sogra e nora e sogra. Dentro da palavra, você também vai perceber, em segundo lugar, que Deus ele trabalha ultrapassando as barreiras, ajudando então as pessoas e o seu povo que permanece fiel.
E alguns estudiosos vão sugerir que Ruth foi escrito para combater visões então exclusivistas. Ruth foi escrita para demonstrar que o povo de Israel também passava por problemas, também enfrentava dificuldades. Então esse texto traz essa perspectiva de demonstrar que Deus também trabalha no meio do sofrimento, até mesmo do povo escolhido. E aqui você tem tantas aplicações para poder trazer para a vida dos teus alunos, que Deus continua trabalhando no meio do nosso sofrimento, no meio da nossa luta, nos ajudando então a vencer, ajudando você a vencer também, e que Deus use você na palavra na Escola Bíblica Dominical. Em terceiro lugar, como terceiro ponto da lição, nós vamos agora para o propósito e a mensagem do livro de Ruth, como proposta do pastor Silas Queiroz. O terceiro ponto da lição aborda exatamente esse propósito e mensagem do texto de Ruth. Uma passagem que eu quero compartilhar com vocês. Juízes capítulo 2, versículos 7 ao 13, onde você vai perceber que Israel era sempre atraído pela idolatria dos cananeus. E o primeiro subtópico aborda esse cetro de Judá. Vamos observar essa perspectiva junto com você. O propósito do livro de Juízes é também multifacetado. De que maneira? Pega um caderno e a caneta para poder anotar. Você percebe, em primeiro lugar, que o propósito do livro traz, então, em mostrar a providência e a fidelidade de Deus. Você percebe isso dentro do texto. Então, ele procura mostrar a providência de Deus, a fidelidade de Deus para com aqueles e aquelas que permaneceram fiéis. O texto também tem outro propósito, de destacar a importância da lealdade e o amor ao próximo entre o relacionamento de Ruth e Noemi. O texto também tem o propósito de demonstrar que Deus escolhe e acolhe todas as pessoas que o buscam. E aqui você vê o acolhimento de Deus, abraçar uma moabita como sua serva. Isso aqui é muito específico dentro do texto. Tem um período em que Deus escolheu Israel para ser o seu povo. Deus abraça Ruth como sua filha também. Isso aqui é acolhimento. O texto também tem um propósito de demonstrar e enfatizar a importância da fé e a obediência. Quem servia a Deus também recebia os favores de Deus, a exemplo da bênção que Deus dá para a própria Ruth e Noemi. Você vai encontrar também dentro do livro esse exemplo de entender que Deus transforma situações difíceis em bênçãos. O livro vai ensinar para a gente que Deus transforma situações difíceis em bênçãos. Em resumo, a mensagem de Ruth ela vai trazer essa perspectiva da lealdade, da firmeza do serviço. Pastor Silas Queiroz também aborda que o livro de Ruth ele tem vários propósitos e o principal é apresentar Davi como um descendente de Judá. Você tem isso aí registrado em Apocalipse 5:5, Ruth capítulo 4, versículos 18 ao 22, para confirmar e demonstrar que Jesus é o leão de Judá. Você vai perceber também que o texto tem o objetivo de cumprir uma profecia. Gênesis 49:10, onde demonstra que esse cedro legislador de Judá com o objetivo de demonstrar esse propósito de Deus. Você tem também Gênesis 35:22 e Gênesis 49:4, onde você percebe essa perspectiva bíblica sendo então demonstrada dentro da Bíblia. A autoria dada a Samuel, e dentro da palavra você vai ter então uma conclusão muito clara aqui. Você vai perceber que a genealogia de Davi então é demonstrada como firmeza e propósito também dentro desse texto. Então esses argumentos te ajudam a crescer, avançando junto com os teus alunos. Em segundo lugar, como segundo subtópico no terceiro ponto, nós vamos abordar sobre o amor e redenção também como proposta do próprio livro. Você não pode deixar de fora que a mensagem do livro de Ruth também vai demonstrar o amor de Deus por suas servas. Esse amor de Deus é demonstrado de forma muito específica dentro do texto, apresentado entre Ruth e Boaz, essa ideia do remidor, do resgatador. Essa perspectiva também traz essa ideia do amor tipológico que representa aqui o símbolo de Cristo com a sua igreja também. Boaz, ele é esse remidor, um parente próximo de Elimeleque, símbolo também da pessoa de Cristo, que nos resgata então do pecado como igreja. De forma tipológica, Cristo então é o nosso redentor, ele é o nosso remidor. Isaías 59:20 confirma isso, Lucas capítulo 1:68, Efésios 1:7, Tito 2:14. Então ele nos resgata,
ele nos compra. Então, a tipologia bíblica aqui desse relacionamento entre Cristo e a igreja é apresentado também no livro de Ruth. Você vai perceber essa perspectiva do descendente davídico aqui, com o propósito da revelação do próprio Deus. Obed, ele passa a ser visto como dádiva de Deus. Você vai encontrar também esse descendente para a família do presente. Você vai encontrar isso aqui como restauração. Noemi se alegra quando tem em mãos o seu próprio neto. Você também, dentro da Bíblia, esse descendente como fonte de alegria para o próprio lar, onde Deus cuida então das suas servas. Você vai entender também que essa perspectiva de trazer uma criança para esse lar também faz parte da bênção de Deus e cumpre então o propósito de um futuro para a chegada do Cristo, o Messias, através dessa linhagem davídica aqui que nós vamos perceber. E tudo isso vai trazer princípios para uma tipologia teológica em demonstrar o favor de Cristo, a bondade de Deus, a soberania de Deus em ajudar as suas servas. Pega isso e deixa Deus te usar, gente boa. Vamos então para o terceiro e último subtópico, que aborda no terceiro ponto sobre a fidelidade e o altruísmo. Neste terceiro subtópico, você então percebe essa abordagem do próprio livro de Ruth que traz essa espiritualidade nos dias de Juízes aqui. Nós podemos destacar alguns pontos. A fidelidade ao propósito divino, Jó 42:2, onde você pode ler esse versículo. Você vai perceber essa crescente iniquidade presente em Israel, mas você percebe a fidelidade de Deus para aqueles que são fiéis e cumprem então esses propósitos. Você vai perceber também o verdadeiro amor sendo dado pelo próprio Deus através de um relacionamento entre nora e sogra. Juízes 21:25 traz essa abordagem. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 5, fundamenta esse relacionamento também. E o texto vai trazer lições profundas para a nossa espiritualidade. O valor para Deus, né? Esse valor sendo especificado não na questão do status em si, mas em um relacionamento de servir. O casamento como fonte de bênçãos de Deus, o texto fala muito e valoriza a respeito de uma perspectiva bíblica do casamento. O texto também vai apresentar o casamento como dádiva, mas também apresenta os filhos como dádivas de Deus. O próprio livro de Ruth também aborda a perspectiva da eternidade e o melhor de Deus está por vir. Então, Ruth ela vai trazer essas abordagens, todas essas abordagens nos ajudam, então, em uma compreensão bíblica de crescimento em Jesus e que Deus use você através dessa lição da bíblica dominical da sua igreja. Concluindo, o livro de Ruth nos ensina, especialmente que apesar da incredulidade, do pecado do homem, Deus sempre trabalha para cumprir os seus propósitos e princípios. Esses propósitos e princípios de Deus estão além do nosso pensamento. E Deus então estabelece os seus propósitos e princípios para a sua vontade e eternidade. Essa é a proposta aí do próprio pastor Silas Queiroz na abordagem dessa lição. Agora na Escola Bíblica, momento especial de oração. E agora eu quero orar por você que vai ministrar essa aula, você que vai trazer uma mensagem em sala de aula junto com os teus alunos para que o Espírito Santo de Deus te use de forma poderosa. Vamos orar juntos. Senhor, eu oro pela vida do teu servo e serva que vai ministrar essa aula. Usa os teus filhos nas tuas mãos. Usa de forma poderosa para a glória do teu nome, que o teu nome seja glorificado. Senhor Jesus, nós pedimos a bênção do Senhor sobre a vida dos teus servos e servas, em nome de Jesus. Amém. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos que vão te ajudar a entender essa abordagem do livro de Ruth nesse trimestre. Quero indicar para você o Manual dos Tempos e Costumes Bíblicos, do William Coleman, da editora Betânia. Esse manual aqui é um texto muito interessante para o teu crescimento em Jesus. Hoje ele é publicado pela editora Carisma. Indico para você também o texto da editora Cultura Cristã sobre o livro de Ruth, material de excelência para você entender uma perspectiva mais histórica e contextual do livro de Ruth.
Também quero indicar para você o livro de apoio da lição, vale a pena você ter, eu estou aguardando o meu chegar. Indico para você também a Introdução à Teologia Pentecostal, publicado pela editora CPAD, texto do Leandro Eduardo Alves, material extraordinário para o nosso crescimento em Jesus. E quero indicar para você a revista de apoio, Ensinador Cristão, desse trimestre. Nesse trimestre eu tive uma oportunidade, um privilégio de escrever um artigo aqui. Está na página 30, gente. Um prazer enorme de ter a bondade de Deus sobre essa oportunidade de publicar esse material na editora CPAD. Tá aqui, gente. Esse artigo foi escrito por mim na página 30. Que Deus abençoe você. Se você puder adquirir, que Deus te abençoe de forma poderosa. Indico também o Obreiro Aprovado, da editora CPAD. Você vai encontrar todo esse material no site da editora, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida de forma poderosa. Te aguardo por aqui na lição 3, que vai cair no dia 21 de julho, onde nós vamos abordar, aprofundando com você, sobre Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor. Que Deus em Cristo abençoe sua vida de forma poderosa, em nome de Jesus, e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.